Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h38, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quinta-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 906, estamos recebendo aqui o chefe do cartório eleitoral, Igor Ignácio. Igor, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Muito bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes. Prazer imenso estar aqui, né, conversando com vocês. Sempre que venho, reitero o quão bonita essa rádio, né? Eu fico extasiado aqui. Venho, a estrutura, os equipamentos e agora a equipe aqui. A equipe também é bonita, né? Não, a equipe tá fera aqui, né? Louco, né? Bom, Igor, eu fico imaginando, né? Até pelo meu tempo de comunicação, tempo de rádio, quando as principais preocupações de um chefe de um cartório eleitoral, de um juiz eleitoral, era com relação à quantidade de santinhos jogados nas ruas, carro de som próximo às escolas, esse tipo, muro que pintado sem autorização. Eu acho que era um tempo mais romântico, dá saudade de um tempo desse. Porque vai ser, pode ter certeza do que eu estou te falando, vai ser a pior eleição em termos de fiscalização de todos os tempos. Haja trabalho para vocês, viu? Estava em São Paulo agora, no TRE. Fiquei de segunda até cheguei 1h da manhã, cheguei hoje, né? Praticamente aqui. Nós chegamos juntos, eu cheguei 2h30 da manhã. Hoje estamos aqui, né? E o tema principal foi justamente inteligência artificial, foi fake news, né? Foi essas notícias que são propagadas nos meios eletrônicos e nas redes sociais. E chegamos a uma conclusão lá. A mentira a gente não vai tirar do mundo, né? Ela sempre vai existir, né? O problema é a mentira que causa prejuízos significativos, principalmente à eleição, né? Que é a fake news. Então, é difícil você chegar e achar que é possível você ficar tirando todo o conteúdo da internet. Eles estimaram lá que sobem 700 mil horas por dia no YouTube. Você leva 80 anos para você assistir os vídeos. Então é humanamente impossível você verificar todos os conteúdos que, tô falando de uma mídia, né? Que sobem para a internet diariamente. Então a gente tem que ter todo um trabalho, usar da inteligência artificial, inclusive, para o nosso favor. Você falou aqui de santinhos, né? Santinhos, muros, ainda vejo uns muros pintados, a tinta tá bem velhinha, mas tem uns muros pintados. Aquele tipo de propaganda você conseguia identificar diretamente quem foi, né? Tá o nome da pessoa ali, o papelzinho também tá ali. Hoje, com as redes sociais, você já não tem tanta certeza de quem produziu esse material, né? Quem soltou. Muitas vezes as pessoas se escondem atrás de perfis falsos, né? Para tentar se alavancar. E é um desafio novo para a justiça eleitoral e para o cenário político. Até porque era ataque, era propaganda, né? A pessoa fazia propaganda, então quem fez propaganda foi ele mesmo. Agora divulgava, tem que combater o ataque, porque não é propaganda mais, é a contra-propaganda, né? Exato. São materiais fraudulentos para atacar uma pessoa, uma instituição, né? Acho que é muito mais difícil. Muito mais difícil, muito mais complexo. Mas eu penso que a sociedade evoluiu, né? Tal como evoluímos aqui. Olha só esse cenário. A rádio, anos atrás, ela se restringia, lógico que tinha uma abrangência muito grande, às ondas, né? Ao som. Hoje nós estamos num estúdio de televisão aqui praticamente, né? Nós temos telas por todos os lados, câmeras por todos os lados. É uma evolução contínua. Celulares, né? Às vezes sai por aí, você pega, quem tem um celular hoje consegue dar publicidade. A publicidade antes era restrita exclusivamente a uns pequenos grupos, hoje não. Hoje tem tudo isso. E o duro é o controle de toda essa situação, né? O pessoal pega aquilo ali, pensa que é um propagador de notícias, né? Um jornalista, e sai falando o que pensa, né? Isso é um grande problema, né? O que nós vamos enfrentar. Uma observação a fazer. A percepção que eu tenho que um grupo, pelo menos de legislador, não quer consertar o problema, né? E eu acho que é injusto hoje o que acontece com as mídias, não vou falar oficiais, mas que estão regulares, como uma rádio, uma TV. Nós não podemos divulgar praticamente nada, nem falar que o cara é candidato, que ele é de Botucatu, qualquer coisinha nós somos punidos. Enquanto que na internet é quase que um mundo sem lei. Unânime, né? Bom, se não pode na rádio,
penso eu, que não deveria poder também a divulgação pela internet. E hoje existe sim tecnologia, algoritmos, tipo assim, olha, na internet, no modo geral, só vai poder divulgar como é nas rádios, na TV, 1 hora por dia. E se ter um mecanismo, claro, inteligência artificial, alguma coisa assim, que, o Márcio é candidato. Nada do Márcio nesse período eleitoral vai ser permitido na internet, e não é você não permitir que o cara, os algoritmos tirar tudo que for do Márcio da internet e só permitir em algum período que é pré-determinado. Quer dizer, existe tecnologia de sobra para isso hoje, mas a percepção que nós temos que não querem mudar, porque muitos dos que estão por trás dessas coisas que eu entendo serem erradas, né? As mentiras, as coisas todas, se beneficiam disso, que são os caras que vão ser eleitos. Eles mesmos não querem que esse problema seja solucionado. Eu tô errado, eu sou louco eu sou. Errado às vezes. Louco todos somos, né? O limite entre a loucura e a sanidade é muito tênue. Mas você tem plena razão ao afirmar isso, plena razão. Quando você pega veículos de comunicação em massa, como rádio e televisão, que tem um CNPJ, né? Esse que é a grande. Você tem uma estrutura física, você tem um endereço, né? Um CEP, um número. Há uma taxação absurda sobre isso, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. E aí, dá um passinho para o lado, que hoje é a internet, né? Você não tem os mesmos rigores, tal como você tem sobre os veículos de comunicação. Por quê? Porque, em tese, a pessoa pega ali um celular, ela aperta ali, ela abre uma live e começa a falar o que bem entende, né? E não há esse rigorismo, essa situação rígida, tal como há para esses veículos de comunicação regulamentados. Mas essa sugestão é incrível. É que você já abandonou, né, sua carreira política, mas é um tema que poderia ser levado no Congresso Nacional e você estipular, porque tem como você controlar a internet nesse sentido, de algoritmos, para você inibir qualquer tipo de informação nesse sentido, né? É praticamente impossível querer punir todo mundo, que são tanta gente. Então, não dá para punir, então vamos simplesmente não permitir que aconteça isso. A tecnologia, Márcio, eu estive em Uberlândia ontem, eu fiquei impressionado, eu cheguei no hotel, sabe quem que leva a roupa no quarto, sabe aquelas malas? É um robô, que vai sozinho, ele pega o elevador, cara. Ele chega ao elevador, abre, ele desce no lugar certo, chega na porta do quarto, toca a campainha. Aí eu cheguei lá de noite, pedi um misto quente. Quem trouxe? Um robô. Chegou o robozinho, ele vai andando pro corredor. Se você tá na frente dela, por favor, me dá licença que eu preciso passar. Ele vai passando, ele pega o elevador, cara. É a tecnologia. Né? Então, quer dizer, tecnologia hoje tem em todo lugar. Então, para ter um algoritmo, fala, olha, o nome daquele candidato só vai aparecer em todas as redes sociais, toda a internet, de tal horário e ainda controlado, é possível, mas não querem. Ô Igor, e como é que uma emissora de rádio hoje, né? Quais são os critérios? Você voltou do TRE, ficou 3 dias lá, né? Trazendo as informações, as atualizações. Como é que, por exemplo, se de repente nós estamos aqui no programa, aparecer aqui o Odorico Paraguaçu querendo dar uma entrevista aqui. Nós podemos entrevistá-lo? Ele tem que falar que eu sou pré-candidato. Se eu entrevistar o Odorico, eu tenho que entrevistar o senhorzinho Malta também? Como é que é? Com relação à entrevista. A entrevista faz parte de você trazer a notícia para a cidade, né? Como matéria jornalística. A rádio, ela dando uma abertura para candidato A, B ou C, penso que pelo menos da região aqui, né? Se eventualmente um pré-candidato, né, que esteja já bem organizado, queira esse espaço, eu não vejo problema, é até salutar que a rádio abra o espaço para ele falar. Eu não vejo que virão candidatos de todos os outros lugares falando que querem também ter o mesmo espaço, não é bem por aí. Mas é salutar que você abra, por quê? Porque é um interesse muito grande jornalístico em entender e compreender o que o político, né? E aí quando eu falo político, eu venho falar já, estamos em vias de, né? E do dia 20 de julho a 5 de agosto são as convenções.
Estamos caminhando para próximo disso para você bater o martelo efetivamente, falar, esse é um candidato. Até então, temos que falar em pré-candidato, né? Então, o que essa pessoa tem a pensar, a idealizar para Botucatu, né? Quais são os projetos? Quais são as ideias? Ou o que é previsto na própria legislação e te permite, o próprio pré-candidato permite falar sobre isso. O que ele já fez? Qual é a história de vida dele, né? Como político ou como atuante nessa área, por Botucatu e região, né? Porque a gente está falando de uma eleição estadual e nacional, tem uma abrangência muito maior. Então, qual que é a abrangência? O que ele já proporcionou para nossa, falar aqui de Cuesta, né? Eu sou muito defensor do voto distrital. Se tivéssemos isso, iam ter menos problemas, né? Então, teríamos uma vaga reservada, 1 ou 2 vagas para nosso polo aqui. E aí ele vem e fala sobre isso. O que ele está fazendo atualmente? Então, ele fala sobre o passado, vem falar sobre o presente. É lógico que todo político, ele guarda uma carta na manga, que é aquilo que ele ainda não realizou e pretende realizar. Por isso que ele quer ou ser reeleito ou entrar para a política. O que ele pretende fazer, né? E aí ele vem e expõe. Isso está previsto explicitamente na legislação eleitoral, dizendo que é permitido, que ele pode vir falar, né? Sempre nominando que ele é um pré-candidato. A única terminologia é essa. Por quê? Porque não tem como ele afirmar que ele ainda é efetivamente candidato. Porque candidato ele só vai ser depois que ele passar pelo crivo da convenção. É que muitas vezes quando a gente fala abertamente pro público, né? As pessoas não têm noção que tem uma eleição dentro de uma eleição, né? Tem uma eleição dentro do partido que escolhe os candidatos, em vez de ter mais candidatos do que vaga. Nas eleições estaduais e federais é muito comum isso. Tem mais candidatos a deputados estaduais e federais do que vagas disponíveis por partido. Então tem que ter uma seleção ali dentro. Selecionou, aí sim, ele tem até dia 15 de agosto para efetivamente protocolar o registro de candidatura. E eu tô falando de regras, ser bem incisivo. E dia 16 ele começa a candidatura dele. Então ele pode vir aqui e solicitar um espaço, né? Os espaços para falar, para expor as ideias, para conversar sobre temas específicos. Esse espaço. Obrigado, bem, eu sei que o Márcio é candidato, mas eu não sei que o Godinho é. Então eu tenho que convidar o Godinho sem saber? Você não convida. Nesse momento, como é que nós aqui, rádio, devemos agir? Eu vou convidar o Márcio, aí o Godinho, se ele não, ele vem aqui e vai me processar, olha, você convidou o Márcio, mas não convidou a mim. Em cima da pergunta do Lorival, eu ouvi dizer que a representatividade eleitoral. Se eu tenho representatividade na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, eu sou obrigado a convidar esse candidato de determinado partido? Vamos lá, então, por partes. Nós estamos falando de pré-candidaturas, então não existe absolutamente nada que venha a falar em certezas. Então, a Justiça Eleitoral, que é a detentora, né, do processo, ela não tem certeza se aquele candidato vai ser ou não. Então, quiçá a rádio, os meios de comunicação, os demais expoentes. Então, a pessoa vem como pré-candidata, ela se anuncia, ela entra em contato com o veículo de comunicação e aí sim, dentro da programação, existindo a possibilidade, há uma abertura de X tempo que vocês vão sentar aqui, tá? Como estão falando aqui, ela vai expor as propostas. Alguém se sentiu preterido e primeiro ponto, aí um conselho que eu dou, manda uma mensagem, para mim vai ser mais fácil, né? A gente é tudo amigo aqui, todo mundo tem meu WhatsApp, por favor, vamos ver, a pessoa é filiada? Vamos começar por aí, né? Ela fala que vai ser pré-candidata, mas nem filiado é. Então vamos ver se tem os pré-requisitos mínimos necessários para ser um candidato. E depois da convenção? E depois de tudo oficializado? Sim, durante, aí a legislação é mais clara. Como é que... Durante a campanha efetivamente, campanha eleitoral. Aí se você dá essa abertura para o candidato A, em tese você poderia, dentro da medida do possível da rádio, senão ela vai viver só para isso, só para dar entrevistas. 24 horas falando só disso. Você vai limitar lá um número X de pessoas por partido, o candidato B vai vir aqui, um C. Isso, mas aí você já tem certeza absoluta de quem é efetivamente candidato. Um processo lá com você, olha, a nossa rádio vai ter esse processo, vai ser 5 minutos para cada partido, porque, veja bem,
Vamos voltar uma página. Ainda não são candidatos. Tem aí, vai ter 300 candidatos, mas agora tem 3.000 pré-candidatos. Eu não posso abrir para todo mundo, eu tenho que escolher quem eu vou chamar aqui ou não, porque senão a rádio é que você falou, vai ficar 24 horas falando. Então você pode, exatamente. Primeiro quem demonstrar interesse, aí você vai e abre para esses especificamente. Mas eu posso ter um crivo, não dá para atender todo mundo. Delimitar, exatamente, você vai delimitar a um número X ali, né? De pessoas por. Eu não tenho agenda para você, querido, vai na outra rádio, tá? Consegue delimitar. Quando já é candidato, aí sim você tem mais certeza do que você vai fazer. O que eu sugiro que a rádio, tal como você sugeriu, para deputados, né? Para deputado estadual, federal, eu não sei qual que vai ser a proposta. O mais interessante para deputado, não existe debate entre deputados, são entrevistas, né? Mais ou menos nesse formato, faça as entrevistas, delimite ali um X de tempo para cada para cada entrevista que eventualmente a rádio vai fazer. Ela pode entrar numa prova. Eu me programei aqui para 16 de agosto até 4 de outubro a eleição, salvo o melhor juízo, 1 de outubro é o limite ali, antevéspera da eleição, a fazer entrevistas com determinadas pessoas, ou uma rodada, vão vir daqui da nossa região 2, 3 candidatos, eu não sei quantos serão, e aí vai fazer no início, no meio e no fim. E aí você pode fazer essa abertura e você construir nesse sentido. É possível fazer isso. E aí como que você faz isso? E aí para ficar justamente documentado, leva um documento da Prever lá para a Justiça Eleitoral, estipulando mais ou menos as regrinhas. Por quê? Porque aí você dá transparência, dá publicidade, a gente protocola, arquiva. E eventualmente, se alguém tiver dúvida, fala, tá protocolado, inclusive na Justiça Eleitoral, né? O regramento que vai ser. E aí vai fluir tudo super bem. Porque a ideia que você falou, Márcio, de porcentagens, mas tudo tem um limite do bom senso da estrutura da rádio também, né? Perfeito. André. Só para finalizar, a gente tem poucos minutos, mas é para a população, para lembrar agora para a população, quais são os prazos importantes para, por exemplo, quem quiser tirar título até a eleição? Dia 6 de maio, agora, né? Temos menos de um mês, é o prazo limite para você, jovem eleitor. Eu estava na Embraer na semana passada, daqui a pouquinho, amanhã, na verdade, sexta-feira, eu tô até confuso, hoje é quinta. Amanhã, sexta-feira, estarei lá de novo na Embraer, terminando de fazer os títulos. A gente fez de todos os jovens, lá mais de 120 jovens, e é o prazo limite para você, jovem eleitor, tirar o título. O que precisa? Levar um documento com foto ou um documento digital. Hoje os documentos são digitais, né? Você consegue regularizar, vai lá e regulariza. Você que veio morar em Botucatu, e temos muitos casos desses, e ainda não transferiu o título, quer ter facilidade para votar, transfira o título para Botucatu. Nós temos todos os locais de votação, né? Muitos abertos aí para você pode escolher e vai lá e regulariza. Outro caso ainda, revisão. Tudo 6 de maio, prazo fixo 6 de maio, não deixem para o último dia. 1º de maio, feriado, a gente vai estar aberto. E aí depois, acho que vai ser sábado e domingo, também estaremos abertos, naquela reta final ali. Regularizem, quero mudar meu nome, quero mudar só de escola, mudei meu bairro só. Entendi. Vou mudar de escola, também procurem a Justiça Eleitoral e regularizem a situação. Queria também falar aqui sobre os eleitores da escola cristã, descendo para todos ali. Esse não mais será um local de votação, porque a escola, ela passou por uma reestrutura ali, não comporta mais a estrutura da eleição. Nós tínhamos 1.500 eleitores, hoje já estamos com menos de 500, um trabalho feito desde a última eleição. Se você é eleitor da escola cristã, procure o cartório eleitoral para mudar de escola. Por quê? Porque senão a justiça é que vai colocar você em outro lugar. Perfeito. Né? Então, vamos finalizar daí. Quantos eleitores estão aptos hoje a votar em Botucatu na próxima eleição? 117 mil eleitores, quase 120, Botucatu só. A expectativa é que chegue até quanto? Até 120 mil eleitores. 120 mil. 120 nesse último mês aí, vai dar um boom, né? Geralmente dá um boom. A gente vai chegar perto desse número. É um número bem expressivo, né? De eleitores aptos a votar. 7h57, Igor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, hoje como chefe do cartório eleitoral, e até a próxima. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, André.
Lorival, Ellen, a todos os ouvintes da Prever FM. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E acredito que durante esse decorrer desse ano de 2026 falaremos muito mais vezes sobre eleições. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.